Muito bem. Urviac e Orson, não sei se vocês estão também no Facebook, se vocês puderem. Sim, já eu passei. Já eu passei na minha página. Ah, tá. Do vídeo que está rolando ao vivo, né? Já passei. Tá, legal então. Muito bem, então. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando mais uma live aqui pelo canal do Professor Sérgio via YouTube e também pela nossa página do Facebook, Professor Sérgio. Hoje temos um tema extremamente importante e necessário para debatermos neste momento atual em que estamos vivendo. Vamos falar sobre migrações, tratar da questão, principalmente hoje, dos haitianos que estão no Brasil, mais especificamente aqui em Santa Catarina e na cidade de Chapecó. Mas vamos falar do tema como migrações de um modo mais geral, tentar entender um pouquinho das razões da chegada desse contingente. E para isso eu convidei, né, meu amigo imigrante Urviac François e também o professor de História e mestre, né, Orson Soares. Então eu chamo aqui para o nosso debate. Boa noite, Orson. Boa noite, Urviac. Sejam bem-vindos a essa nossa live, a esse debate sobre esse tema extremamente importante, que nós demos o nome que, nesse mundo, ninguém é estrangeiro. Boa noite, Orson. Seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, François. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer poder estar trocando essa ideia, né, pensando um pouco mais sobre esse tema tão importante que são as migrações e aproximar também os nossos países, né, as nossas terras, Brasil e Haiti, né, que, aliás, tem muito em comum. Né? Essas histórias do Haiti e do Brasil, elas se cruzam e não é de hoje, já vem de algum tempo. Então, é um grande prazer estar, nesse momento, podendo refletir aí sobre migrações, sobre o nosso continente, sobre o futuro também da humanidade, né, que eu acho que ideias boas surgem justamente nos encontros, né, nesses encontros aqui. Legal, obrigado, professor. Boa noite, professor Sérgio. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite, Orson. Quero dizer que hoje eu tenho o maior prazer para participar nesse debate, para discutir, como que o professor falou, o tema Ninguém é Estrangeiro, e falar dos dois países que tem um fluxo migratório muito enorme quero dizer, depois do terremoto que aconteceu no Haiti em 2010, e começaram a chegar os haitianos aqui no Brasil. E como o Brasil e o Haiti também são dois países vizinhos, então temos muitas coisas em comum para compartilhar. Então, muito obrigado de novo e sejam bem-vindos a todos os amigos que nos estão acompanhando. E espero que o debate vai ser muito legal para todo mundo. Legal. Obrigado, Urviac, por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje debatendo sobre esse tema tão importante para nós, no Brasil, e também para vocês, haitianos que estão aqui, e também para o país irmão, né, aqui da América Latina, o Haiti. As pessoas que estão nos acompanhando também podem contribuir com o nosso debate, fazendo perguntas. Quem quiser ajudar também na divulgação da live pode compartilhar, para que os amigos também possam estar acompanhando esse debate, dá um like, dá um curtir ali na nossa live, que aí o Facebook entende que ele está tendo visibilidade e vai mostrando para mais pessoas e o nosso debate chega mais longe. Sérgio, diga lá, meu amigo. Eu quero saber como eu faço para divulgar aqui no Facebook. Qual é a página que tu estás? Qual é o teu endereço? Escreve ali Sérgio Schaeffer. Aí você me encontra ali e você consegue compartilhar. Ela deve estar circulando ao vivo ali, você divulga ela também na sua página daí, seu perfil. Isso. Vamos ver aqui, e aqui a gente entra. Achou? Achei. Tudo certinho agora. A live está aqui e eu compartilho.
Isso aí. Perfeito. Beleza. Para nós iniciar a prosa, eu acho que seria interessante, temos aqui também a presença do historiador e também o Viac, que é estudante da filosofia aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. No primeiro tema, as pessoas entenderem um pouquinho mais o Haiti. O que teria acontecido no Haiti, né, na metade nesse século 2009, 2010, que ocasionou, né, a migração de uma quantidade tão elevada. Acho que hoje deve ser, após a Segunda Guerra Mundial, acho que a maior migração forçada que está existindo no mundo hoje é a migração do Haiti, né? Se quiser contar alguns detalhes, algumas informações, o que houve, né, e por que ocasionou isso na América Latina, e acredito que para outras partes do mundo também tem levado bastante haitiano. Acho que o Urviac. Sim. De novo, boa noite a todos que nos estão acompanhando. E quero dizer que nesse momento é a coisa mais frequente através do mundo, que é o processo migratório, seja pela guerra, pela fome. Existe uma maneira que ocasiona a migração. Então, a migração quer dizer, é o fato de deixar seu país de origem para sair à busca de uma vida melhor, num país que tem a possibilidade. Então, o que ocasiona a migração? Tem várias coisas que poderia ocasionar a migração, mas 3 coisas que eu quero tocar um pouquinho que ha ocasionado a migração dos haitianos aqui no Brasil. A primeira coisa seria o fato político, a política, quando não tem a boa gestão de política de um país, isso não facilita a vida das pessoas que estão nesse país. E também com a ingerência do internacional na política dos países pobres, igual como o Haiti, daí ocasiona o fluxo migratório. E as pessoas não têm uma boa vida, daí eles começam a buscar um lugar onde que tem uma vida melhor para ir. A segunda coisa é a economia. Quando a economia do país não está funcionando, isso também ocasiona a migração. E a terceira coisa que eu poderia considerar que ocasionou a migração dos haitianos aqui no Brasil é os acontecimentos naturais, que é o terremoto que passou nos anos 2010, e é depois desse terremoto que o fluxo migratório dos haitianos começaram a chegar aqui no Brasil. Foi o governo da Dilma que firmou com o governo haitiano para facilitar a chegada dessas pessoas aqui nessa terra, para tentar ajudar. Na verdade, o objetivo dela era facilitar que o país se reconstrua desse desastre natural que passou. Então, desde então, os haitianos começaram a chegar e quase em todo o país vocês encontram agora os haitianos no Brasil. Mas o que eles estão fazendo? Como que a vida deles está acontecendo aqui no país? É daí que temos muitas perguntas para fazer e para tentar ver se esses migrantes que saíram do seu país, quando uma pessoa saiu do seu país, ele tem uma expectativa.
está buscando uma vida melhor. Daí, no lugar essa pessoa está, será que encontrou essa vida que estava buscando? É uma pergunta. E também, dessas pessoas que chegaram, será que todos eles são pessoas que têm uma coisa para contribuir nessa sociedade onde eles estão vivendo? Será que são pessoas profissionais? Será que são pessoas que já fizeram estudos? São perguntas que podemos fazer. Como que essas pessoas integram a sociedade onde eles estão vivendo? Será que onde eles estão tem a integração, tem a abertura, onde que eles podem contribuir com seus conhecimentos? Porque dos haitianos eu sei, eu não sou um deles, mas eu sei que tem deles que têm talentos, que já fizeram estudos, que têm coisas para contribuir na sociedade ou na cidade onde essas pessoas estão vivendo. Mas só que, às vezes, eles não têm essa possibilidade, não têm essa abertura para que eles consigam integrar a sociedade. Então, é sempre o que estou buscando entender, mas por que essas pessoas não têm possibilidade de se integrar e contribuir com o que eles têm como conhecimentos? Também são pessoas formadas que têm alguma coisa, de uma forma ou outra, para contribuir com a sociedade. Então, é o que estou andando buscar e entender também por que a nossa chegada aqui, até agora quase já 10 anos, mas não podemos conseguir uma integração na sociedade. Claro, tem coisas também para fazer para isso. Temos que ir atrás dessas coisas, mas eu gostaria que tenha uma facilidade, porque às vezes quando está buscando uma saída, às vezes tem leis que impedem, e quando a pessoa toca essa coisa de lei, não tem o que falar, porque a lei não permite. Então, o que pessoalmente estou buscando é ver como poder mexer nessas leis, porque quando estamos falando de imigração, o país que está recebendo as pessoas tem sua parte a fazer também para facilitar a integração dessas pessoas. Então, quando não tem essa facilidade, essas pessoas nunca vão conseguir se integrar. E tem pessoas que eu conheço, incluso eu, que já fizeram estudos lá no Haiti. Mas me desculpa. Como a sociedade não dá possibilidade para essas pessoas que já fizeram estudos integrar, e tem eles que não tem o que fazer, começa a fazer outra faculdade para tentar encontrar essa integração igual como que estou fazendo. Eu fiz a faculdade, mas eu não tinha escolha, eu teria que recomeçar de novo. É uma boa coisa também, porque eu gostava muito de filosofia, não é que não tinha lá, mas eu encontrei o que me encaixa mais, ainda é melhor, mas eu poderia continuar, então eu vou complementar uma coisa para ver e depois entrar na minha área que eu já estudei e conseguir uma coisa para fazer socialmente e me integrar nessa sociedade. Legal, bacana, Oliviato. Acho que traz um monte de elementos aqui que dá para a gente poder debater e conversar. Orson, acho que
Bom, tu pode falar de qualquer desses pontos que foram levantados pelo Viac, mas eu gostaria de destacar aqui a fala inicial do Viac, quando ele fala dos fatores, né, que levaram à migração dos haitianos. Ele colocou a questão política, da má gestão no país, e a ingerência internacional. Nós sabemos que a ONU esteve no Haiti, e o Exército Brasileiro, inclusive, desde 2004, não tenho certeza quanto tempo ficou, mas foi um dos exércitos que esteve intervindo também no Haiti. O outro foi a questão econômica, terrível, e hoje o mundo todo passa por uma crise econômica, inclusive o Brasil, e a questão do terremoto, né? Só para iniciar uma análise um pouco das razões, né, que levaram a essa migração. Pois é, né? A história do Haiti é um pouco da história de todo o continente americano, né? Quer dizer, no processo de consolidação de independências, você também tinha que consolidar uma autonomia frente a potências centrais, né? No caso aqui da América, os Estados Unidos, né? Que em 1808 os caras já largaram a ideia de América para os americanos. E o Haiti é uma especificidade porque ela vem, a Revolução Haitiana, ela vem junto com a Revolução Francesa. Ela traz aqueles ideais de liberdade, igualdade, ela traz uma apropriação disso aí, né, com a figura do Toussaint, né, ele que tinha até um projeto político, mas que ele vai ser derrotado, né, vai ser preso, vai ser assassinado, né. Então o Haiti, a gente fala aqui, né, entre nós historiadores, né, que o Haiti paga uma conta por ter ousado a mostrar, né, o que é ser livre, né, e a conta é alta, porque se antes você tinha os franceses, agora você tem os americanos na cola ali, se intrometendo na política interna do país, né? Então isso é muito difícil, né, dos países vingarem como um todo. Então o Haiti também é uma situação que acontece com o Brasil, e aí você vai encontrar elites que colaboram com esse tipo de situação, né, que não consegue se pensar como uma autonomia. Isso é muito, infelizmente, da nossa realidade. E as pessoas, elas migram porque elas entendem que têm o direito de existir. E de existir com dignidade. Que é isso que está se falando, que o François está dizendo. Né, que quando, poxa, nos percebam, né, nos percebam. Porque eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é perceber mesmo. Quem é quem nessa história? Quem é que está vindo? Né? Tem um valido diplomas, onde a gente pode utilizar essa mão de obra que já vem qualificada. E essa questão, como é que a gente organiza esse pessoal para a gente se integrar dentro da nossa comunidade. E lembrar, o pessoal que está aí de Chapecó, somos todos migrantes nesse planeta. Desde que surgiu o Homo sapiens, é migração atrás de migração, a procura de melhor qualidade de vida para a gente poder sobreviver, né? E, infelizmente, alguns é como se fossem umas camadas, entendeu? Que vão sendo colocadas nos nossos olhos, assim, né? E uma das camadas que eu vejo, para mim, que é muito perigosa, é essa ideia do nacionalismo. Isso é uma camada que impede da gente ver o outro como nosso irmão. A gente vai ver o outro como o haitiano, o argentino, o francês, o senegalês, mas a gente não consegue transcender essa camada, né, e olhar que ali tem um irmão. Poxa, é um terremoto, matou quase, se eu não estou enganado, em torno de 120 mil pessoas morreram por causa desse terremoto no Haiti. 120 mil pessoas é uma tragédia, gente. E não houve comoção internacional. Não houve comoção internacional. 120 mil pessoas numa ilha, que é a metade de uma ilha, que são divididas ali, São Domingos e Haiti. Cara, isso arrebenta com o país, com o povo. 120 mil mortos no Brasil, entendeu? É uma tragédia também. Só para ter uma ideia, entendeu? De descaso. As pessoas migram porque elas têm o direito de viver. As pessoas migram, né? Não é porque elas um dia acordaram, eu tenho que sair daqui. Se pudesse, ficariam no seu lugar.
se aquele lugar proporcionasse, né, as condições dignas de vida. E sim, nós temos que construir uma outra visão do mundo. Então, essa camada desse nacionalismo tosco, que é alimentado, realimentado, né, em datas festivas, né, gente maluca dizendo aí, né, minha bandeira jamais será vermelha, no centro do nosso país é vermelha, Brasil é vermelho, mas tudo bem. Brasil de brasa. Então com esse tipo de gente também que a gente está tendo que lidar, infelizmente. Então, nós estamos dentro de uma infância, alguns estão vivendo dentro de uma infância, dentro da sua trajetória humana. Ela não é igual para todos. Há pessoas que adquiriram uma consciência mais ampla, elas conseguem avançar. Elas avançam em direção a uma coisa maiores. Agora, nós estamos lidando também, coexistindo, né, com esse tipo de figura que ainda tem uma visão muito limitada do mundo. Né? Eu acho que as pessoas, por exemplo, Chapecó, até onde eu sei, tem muita gente que é de imigração italiana, que na real do Rio Grande do Sul, né, para o oeste catarinense, mas que são oriundas também, seus antepassados são migrantes, que tiveram todas as condições de se passar, tiveram um pedaço de terra que era muito maior que tinha na Itália, que lá na Itália era 1 hectare, né, e chegaram aqui e tiveram condições para se desenvolver. É claro que isso tem tudo, François, também agora que eu acho que a gente começa a costurar aqui o Brasil e o Haiti, porque quando aconteceu a Revolução Haitiana, criou um grande medo nos proprietários de terra no Brasil. Tá? Nós, negros, comemoramos muito esse momento. Eles não, né? Mas tudo bem. Né? Eles ficaram com medo que ia se dar a mesma solução que se deu no Haiti. Bom, que se deu no Haiti, né? A mesma solução que foi dada aos brancos, entendeu? Naquele momento. Né? Os escravos, que eram a maioria, vão se rebelar e vão nos matar a todos. O que não seria também, sabe, a grande perda, porque essa gente é uma gente atrasada, esses senhores de escravos, essa coisa toda aí, não faziam falta nenhuma, não iam fazer falta nenhuma. Mas eles tiveram um grande medo. E a partir daí começaram também a incentivar o branqueamento da população. Perfeito. Os discursos do branqueamento, eles vão começar também a ter relação com essa questão desse haitianismo. Porque no Brasil começa um processo de abandono da mão de obra escrava muito gradual, que era para ter ocorrido lá em 1831. Não ocorreu. Aí foi ocorrer a lei de terras do tráfico em 1850. Sim. Né? E o medo do haitianismo no Brasil estava ali, aquele fantasma. Então, o Haiti era um espectro que assustava esses senhores de escravos, os donos do poder do Brasil. E mais tarde, ali está virando no Império, né? Já começam a vir as migrações dos povos germânicos, né? Não era Alemanha ainda. Aí começa a chegar pomerano, prussiano, chega essa gente toda aqui para São Leopoldo em 1824. Aí depois, em 1874, começa a chegar gente do norte da Itália. Tudo isso ainda é Império. E no final do Império começa a chegar os do sul da Itália que vão em São Paulo, que vão dar origem ao movimento anarquista, coisa lá. Então, para tu ver como é que é o arranjo. E os discursos dos deputados é muito claro, assim, dos políticos. Somente pessoas brancas, vindo da Europa. A exceção que eles abriram foram para os nigerianos, que, segundo eles, foram colonizados e educados pelos civilizados ingleses. Isso é textual, isso está num discurso. E os chineses não poderiam estabelecer residência, era tipo contrato de trabalho, era construir, sei lá, ferrovia e ir embora. Eles não queriam a raça asiática mongólica no Brasil. Era isso aí. Entendeu? Então, isso tá aí. E está num livro chamado Onda Negra, Medo Branco, que explica esse haitianismo, esse fantasma do haitianismo e esse medo branco, e a potência da migração europeia. Então, isso é mais ou menos o quadro, né, que a gente
Legal. Bacana, acho que traz esses elementos históricos para a gente entender, conhecer um pouquinho mais do Haiti, né? Saber desse momento histórico que o Orson levanta aqui para nós, que é extremamente importante, e para a gente trazer também o debate para esse momento atual agora. Eu vi que o Urviac levantou, depois se quiser falar, Urviac, também sobre essa parte histórica, eu acho bem importante você também pontuar alguns elementos. Mas, assim, o Urviac nos colocou a questão seguinte: vou migrar porque eu tenho o direito de uma vida melhor, uma expectativa de trabalho, uma moradia, de uma casa. E essas pessoas vieram para cá já formadas, já com uma profissão, com conhecimento, né? Mas chegaram aqui e não foi aceito esse conhecimento. É como dizer, aqui não vale. E tiveram que, alguns, não todos, né, Urviac, ir para a universidade e fazer novamente uma formação. Eu vi que em Chapecó, dados aqui que eu olhei, busquei informação, tinha 5 mil em 2018, haitianos, e havia 69 deles fazendo faculdade. É um número muito pequeno, né? Mas, assim, considerando também a quantidade de pessoas que já tinham formação. Então, você falou uma das questões o seguinte, né? Como é que são acolhidos? Como é que eles fazem parte desse ambiente, dessa cidade? Né? Como é que eles ocupam os lugares públicos? Como é que é a moradia, a relação de trabalho? Então, assim, conta para nós um pouco também, Urviac, desses elementos que vocês já trouxeram para cá e como é que daí é essa inserção, esse se reinventar no país, aqui no Brasil, língua portuguesa, Chapecó, região oeste, Santa Catarina, colonização italiana, majoritariamente, mas bastante alemães também, terra de índio e caboclos. Primeiramente, não vou dizer que todos os haitianos que chegaram aqui são pessoas formadas. Não é isso. Mas também nem é fácil para uma pessoa deixar, não vai ser fácil para ninguém, um brasileiro que chegar no outro país, não vai ser fácil para deixar seus parentes e chegando aqui e isso passar de hoje para amanhã. Não é coisa fácil. E sobre a questão de preconceito, pessoalmente não presto muito atenção nessas coisas, porque eu tenho um objetivo e também eu tenho coisas para doar essa sociedade onde estou vivendo. Agora, nessas questões que você falou, de moradia, de como as pessoas se integram, é a maior dificuldade, eu acho, na minha visão, que eles têm, essa coisa de integração. Por quê? E é claro, quando você não conhece uma pessoa, tem uma curiosidade enorme para perguntar e buscar entender como que são essas pessoas. Mas como que a sociedade reage para que a sociedade tenha uma boa reação frente aos imigrantes, agora que não somente os haitianos e os africanos também que estão imigrando pelo Brasil, recentemente os venezuelanos também estão chegando muito, porque com os problemas políticos que estão acontecendo lá no país deles, daí eles estão chegando. E como que essas pessoas se integram? Como que a política do país ou da cidade onde essas pessoas está funcionando para facilitar sua integração? Essa é a minha preocupação, porque é claro que chegando lá no Haiti, se o haitiano não conhecia o brasileiro, ele vai ter uma certa curiosidade, mas para que essa pessoa consiga se integrar, a lei, o governo tem que acompanhar. E sem esse acompanhamento, não vai conseguir, não vai ser possível, porque a sociedade não pode
levantar amanhã e falar que vamos integrar essas pessoas, ou estão caminhando na rua e vem cá, eu vou colocar vocês dentro de tudo. Não vai ser possível assim. É por isso que eu fico na parte mais sensível, que são as autoridades da cidade tem que dar um visto nisso para ver como que essas pessoas estão vivendo, como que a lei do trabalho permite que essas pessoas trabalhem, onde que eles têm que trabalhar. É isso que me interessa. Então, as autoridades, eles têm que pensar sobre a situação dessas pessoas e depois que o governo aceita, o governo da região, quer dizer, e depois as pessoas que estão também, eles vão aceitar essas pessoas. É assim que essa integração poderia fazer. Legal, legal. Obrigado, Urviac. Traz alguns elementos aqui para nós. E aí pensando, inclusive no sentido da criação de políticas públicas, mecanismos, sim, por parte do Estado. Do Estado, quando eu digo, é o órgão público, a prefeitura, governo do Estado e governo federal. Se ele deixar assim, bom, a sociedade se vira, dá um jeito ali, vocês se entendem e integram os haitianos se integram e a coisa fica resolvida. Não funciona assim, né? Como chegou aqui italianos, alemães, eles deram um jeito de arrumar terra, parcelar a terra, a casa, e foram se estruturando. Então, foi criado toda uma política para que isso pudesse se estabelecer. Não vai ser diferente com outros povos, né? Que chegarem na nossa região. Então, precisa ter isso. Porque também as pessoas que estão estabelecidas já criaram seus laços, criaram suas relações, e está tudo bem. O outro, às vezes, é estranho, né? Não tem muito aquela prática do acolhimento, então vamos ter problema. Chapecó é uma cidade de 230, 240 mil habitantes, uma economia muito dinâmica, né? E que passa muita gente por aqui também, de outros estados, de outras cidades aqui da região polo, né? Então, precisa ter uma política dirigida para que promova essa integração. Orson, pode contribuir conosco também nesse debate, nessa reflexão? Eu acho que um dos espaços, é claro, né, que o poder público ele tem que sim estar presente. É isso que o François fala, que é a questão do acompanhamento. Isso é importante, né, do acompanhamento, você poder fazer as aproximações. Eu acho que aí sim é importante o espaço escola como um espaço difusor, né, de informações, né, difusor de informações, né, onde é o Haiti, né, já para concluir que o Haiti não é na África, tá, pessoal? Haiti bem importante essa informação, tem gente que acha que é. Exato. Estamos pegando porque tem uma reportagem que um imigrante haitiano, já a primeira coisa que ele diz, gente, o Haiti não é na África, tá, pessoal? Então ele tenta esclarecer e situar, né? Eu acho que é isso. Primeiro é situar o Haiti para as pessoas, né? Que país é esse? Qual é a sua história? Né? O que aconteceu lá? Por que as pessoas saem? Né? Isso são temas que eu acho que o poder público, através da Secretaria de Educação, já pode começar a promover. Né? Porque isso vai criando uma naturalização, né, das pessoas que estão chegando no espaço. A outra é lembrar que sim, que eu acho que o poder público tem que ter alguém daí, tem que ter um órgão que é ligado, tipo, promoção da igualdade racial, a questão dos imigrantes, ela entra. Em Novo Hamburgo tem uma das experiências interessantes de Novo Hamburgo, foi um colega meu, que é o Eduardo Tamboreiro. Então lá tem a presença massiva dos senegaleses, nesse caso, né, mais que dos haitianos, tem haitianos, mas é mais senegaleses, né? E aí tu sabe que os senegaleses eles estão nos comércios, assim, né, de rua, assim. O haitiano não é tanto do comércio de rua, é o comércio de rua é o senegalês, assim. E aí é interessante, porque tem toda a relação, por exemplo, com a fiscalização, né, como abordar, né, e aí esse trabalho dessa
Coordenadoria da Igualdade Racial, fazia a intermediação, né, e fazia pontes com aqueles migrantes senegaleses, com a comunidade negra local que acolheu, né, porque é muito interessante, quando se fala de um africano, né, de uma pessoa oriunda do continente africano, a ideia de ser negro é meio estranha. Ela vai ser negra fora da África, né, esse conceito negro, né? Perfeito. Então, é uma coisa meio maluca, é da América, isso não tem na África, né? Você é um negro, não, eu sou um Xhosa, ponto, né? Eu sou um Banto, eu sou, né? E aí vai embora. Mas, e aí, então, houve essa aproximação com a comunidade negra, que acolheu e que alguns espaços ficavam tipo uma embaixada, né? Então, foi uma integração com os seus iguais no primeiro momento, assim, né? De irmandade mesmo. Né? Porque o Senegal, assim como o Haiti, também tem uma relação muito próxima com o Brasil tempos atrás, né? Então, ali começou também a se estruturar e se ajudar, se amparar a esses imigrantes. O que pode ser feito aí também em Chapecó é ver todas as entidades negras, porque negros existem em Chapecó também, né? E até onde eu sei, nós nos organizamos em tudo que é espaço. Então, é a partir também desses espaços acolherem, né, para formar uma força importante e também uma rede de sociabilidade para que esses imigrantes não fiquem aí suspensos, né? E que eles também possam, essa rede de sociabilidade possa ajudar eles a trafegar, a transitar dentro de uma sociedade que, infelizmente, hoje, ela é fechada, né? Eu não quero dizer hostil, ainda, está perto disso, mas ela é fechada. Ela é fechada. E sociedades fechadas, elas precisam. Aí que é o trabalho, por exemplo, do poder público. A capacidade de observar como se abre ou se integra, né, o elemento que é diferente dentro de uma sociedade que é fechada. Esse aí é um desafio. Só que nós temos um problema. Se governos anteriores tinham minimamente alguma preocupação com essa questão da imigração, nós temos um governo federal atual que é totalmente desconexo disso. Entendeu? Não tem conexão com os imigrantes, com a questão da imigração. Né? E adota de uma forma colonizada, subalterna, medíocre, né, até discursos lá do Trump, né, em relação à migração, que chegou a passar aqui no momento dos venezuelanos, por exemplo, lá na fronteira Brasil-Venezuela, lá no norte do país. Né? Então, são situações que vão revelando, né, que cada vez mais, quando o poder público não atua, essas redes de sociabilidade já estabelecidas, né, no caso das comunidades negras, elas têm um poder de integrar, né, a esses novos elementos que estão vindo, estão chegando, né, e ajudá-los a trafegar dentro desse espaço. Legal. Traz alguns elementos, assim, ó, tu falou dos governos, né, em épocas anteriores e agora que a gente está vivendo. Eu lembro aqui em Chapecó, primeiro no Brasil. No Brasil falava-se que trouxe os médicos cubanos e os médicos cubanos não eram médicos, eram guerrilheiros, queriam dar o golpe no Brasil. Era uma lenda criada. Só que se você não combate essa mentira, ela vai criando corpo e as pessoas vão acreditando que isso é verdade. Com os migrantes haitianos, aqui em Chapecó, num certo momento, ocorreu algo parecido com isso também, que estariam trazendo essas pessoas para substituir a mão de obra. Então, vejam bem, vão dar privilégio a essas pessoas que vieram do Haiti, e a pessoa que é daqui, que é da terra, né, que tem essa identidade que é própria, ele vai ficar sem. Então, assim, ele estaria tirando o meu lugar. Né? O que não é verdade também, o que aconteceu naquela época. Havia também uma demanda muito grande por parte dos frigoríficos da cidade, a Aurora e a BRF, em relação à questão da mão de obra, e esse imigrante serviu muito bem para esse
momento, né, Urviac? E aí, seguinte, depois agora chegou a crise, gerou o desemprego, quem que é o culpado? Né? Mais ou menos a sociedade já dirige. Então, assim, se o poder público não age no sentido do esclarecimento, isso que o Orson estava levantando e o Urviac fala também, essas coisas vão se propagando. Depois cria um olhar diferenciado, gera um preconceito maior em relação ao migrante, né, ao diferente que está aqui na cidade. Urviac, comenta conosco um pouco sobre esses elementos aí. Sim, já aconteceu isso comigo. Às vezes a pessoa viu que está passando na rua e tem uma preocupação enorme, porque eu ouvi falar que essas pessoas chegam e eles vão pegar o nosso emprego, não vai conseguir, daí o emprego vai estar mais difícil para nós. E eles não sabem como que eu sou haitiano, então estou falando referente à nossa situação, e eles não sabem que às vezes essas pessoas ajudam muito, porque ajudam, tem trabalhos que às vezes tem brasileiros que não vão conseguir fazer, e se está fazendo não vai permanecer por muito tempo. E depois que o haitiano chega, ele não tem como não trabalhar, não tem como não fazer, porque é uma obrigação. Eu tenho a obrigação de trabalhar, talvez a pessoa deixe a família, ele tem que ajudar, mandando uma coisa a cada mês, então essa pessoa não tem escolha. E também está ajudando a economia a crescer. Não conheço muito na economia, mas se uma pessoa pesquisa e veja os dados, vai perceber como que a presença dessas pessoas estão ajudando o aumento da economia da cidade e do país inteiro, porque quando a mão de obra está boa, então é o crescimento econômico. Crescimento econômico quer dizer, mesmo que não é para o governo, mas para a burguesia, que está aproveitando da força dessas pessoas e se enriquecem demais, sem que essas pessoas não tenham nada ao retorno. Então, o poder público precisa ver isso, porque a situação dessas pessoas está. Então, como que a lei proteja essas pessoas? Eu sei que encontrei casos que as pessoas estão me procurando, talvez às vezes para dar uma ajudinha, porque primeiramente que a idioma português é difícil às vezes para algumas pessoas de entender. Apesar do que permanecer por muito tempo aqui no país, mas não conseguem se encaixar falando o idioma. Daí, isso facilita a exploração dessas pessoas. Então, é tudo que estou tentando entender, mas por que o poder público não facilitar, então, a integração dessas pessoas? Porque melhor você conhece a lei, então, melhor você vai conseguir se defender, mas quando não conhece a lei, daí, porque a pessoa não consegue trabalhar, mas a empresa dá pressão, tem que vir trabalhar, e a pessoa não consegue reclamar, porque nem fala como que vai reclamar. Então, é uma coisa bem complicada às vezes. Perfeito, Urviac. Duas coisas eu queria destacar aqui. Uma que você fala, vira o Brasil, vira Chapecó, conseguir um emprego, o direito de trabalhar, o direito de viver, mas um grande compromisso além desse, né? Que a sua família ficou no Haiti, precisa mandar um recurso, precisa mandar uma ajuda. Né? Então, tem um outro elemento aí extremamente importante, e a possibilidade de ficar sem trabalho para que ele gere uma renda, ela é impensável, né? Está fora de questão, porque não tem a menor possibilidade. Como é que vai sobreviver num país
com legislação diferente, com língua diferente. Então, assim, coloca-se um peso, uma obrigatoriedade muito grande, né? Você fala também dessa questão da língua e a dificuldade da inclusão. E aí eu lembro que eu trabalhei o ano passado, ano retrasado, em escolas municipais aqui de Chapecó, e eu tinha alunos e alunas do Haiti. E eu fazia de tudo, sim, para tentar ajudar. Mas eu não entendia a língua deles e eles não entendiam a minha língua. Então eu não ajudava, entende? Eu não conseguia ajudar. E os próprios colegas tentavam e era muito difícil. Então ali faltava o intérprete, faltava aquela pessoa que ia mediar. E o Urviac, conheci ele também na escola, fazia esse papel, né, Urviac, de fazer esse meio de campo para que chegassem as informações. Mas não eram todos que tinham, né? Então, Chapecó tem um potencial, um número grande, as crianças foram para a escola, mas, assim, é duvidosa o tanto que estão conseguindo aprender. E agora, com a pandemia que está tendo o ensino à distância, esse ensino remoto, o professor, eu tenho dúvida que ele consiga mandar as atividades em francês ou no crioulo. Acho que não consegue a grande maioria. E nem todos os alunos têm intérprete em casa que possa fazer a tradução. Então, vejam bem, é um problema seríssimo, né? Como é que você faz a inclusão numa situação bem enorme, professor, porque colocada como que... Né? Um exemplo aqui que eu conheço de aula. Como que você já sabia que já trabalhamos junto, tentar ajudar, porque foi acho que é a primeira escola e começou com esse processo de ajuda aos alunos, o Jacob Guizzi, no Engenho Brau, que a diretora Diana trabalha um bom ser humano que está trabalhando, e fui eu que comecei nesse processo, mas às vezes eu parei para pensar que, claro que eles estão tentando de integrar as crianças, porque já passou 10 anos, mas daqui a 10 anos a mais, o número das crianças vai aumentar, vai ser aumentando. Então, cada vez mais vai ter muitos filhos de imigrantes para educar. E quando essas pessoas não educam, vai ser um peligro pela sociedade. Então, claro que a prefeitura está tentando integrar essas pessoas, mas às vezes me pergunto como que eles estão fazendo isso, porque quando a criança chega, por exemplo, um pai que teve uma filha, um filho lá e mandou buscar, chegando e entrar diretamente na escola, sem passar por um processo de aprendizagem da idioma, e essa pessoa ficou perdida, né, no meio das outras crianças. E isso aconteceu comigo, eu assisti várias vezes cenas assim, que a criança nem tem uma noção do que está fazendo. É claro, depois de algum tempinho, eles vão se encaixar, mas não deveria estar assim. Quer dizer, a prefeitura tem o que fazer para tentar mudar essa situação. Claro que a criança tem que ir para a escola para se formar, para ter uma boa educação, mas tem um jeito de fazer antes de colocar a criança no meio, mas tem o mínimo que ele consegue não falar, mas entender o que está acontecendo. Então, é tudo uma pergunta de planejamento. Vamos planejar como que nós vamos fazer. Então, como que nós vamos planejar? Tem pessoas, como que tem deles, eu não falo muito bem, mas tem deles que sabem falar muito bem. Então, vamos chamar eles e conversar com eles para pedir a opinião deles, como podemos fazer, vamos tentar para facilitar. Então, o que vocês têm na mente para ajudar vocês? Então,
ajuda nós a ajudar vocês. É assim que deveria ser, mas não é assim que se faz às vezes. Então, complica a situação. Perfeito. Orson, ouvindo aqui as problematizações que levantamos aqui, tu que também é professor e também está numa cidade bastante grande, em Porto Alegre, como é que você analisa, como é que você vê esses elementos todos colocados? Eu acho que, mais uma vez, né, voltamos ali à questão da educação, a importância, no caso, de se construir. E aí sim, né, uma cidade com 220 mil habitantes, é uma cidade grande, né, eu acho que tem condições de construir um projeto, né, em torno de uma educação bilíngue, por exemplo. Né, que tu possa fazer pequenos vídeos, né, em francês e tal, para disponibilizar para os estudantes, entendeu? Que possam assistir em casa. Né, bem didático, né, que é uma participação com os professores, de repente até com uma questão de animação, né, dependendo da faixa etária e tudo, né, eu vejo sempre as migrações, elas são sempre uma oportunidade. As pessoas estão sempre vendo o lado que não é positivo dessa história. O lado positivo que é uma oportunidade para ampliar o nosso conhecimento, ampliar até a nossa, no caso, a nossa didática, a nossa forma de ensinar, especificamente nesse caso, a nossa forma de lidar com imigrantes, que se você tem uma secretaria que trata, um departamento que trata sobre isso, consegue pensar isso, né, ela atinge todas as dimensões do que seria necessário para uma pessoa viver com alguma dignidade dentro desse território. Né, passando o acesso à saúde, né, o acesso à educação, né, a questão dos acessos, né, e a gente tem o direito à cidade, né, que é essa questão de usufruir, né, do espaço, né, para que essas pessoas também tenham livre trânsito nesse espaço, usufruam, se integrem dentro desse espaço. Então, as problematizações que são trazidas pelo François, elas são muito pertinentes, né? E eu acho que é isso, que está se construindo aí candidaturas e tal, tem que ter uma secretaria baseada, linkada com lance de migrações. Entendeu? Hoje são os haitianos, os senegaleses, sei lá, cara, amanhã vai ter dinamarquês, amanhã me vem o pessoal ali da Argélia, tá? E aí? Né? E aí, o que vai fazer? Vai ficar chupando bala ou vai ter já um projeto? Né? A gente sabe como lidar, já tem uma sistemática, já tem uma forma de agir. Né? E até isso contribui para o cosmopolitismo da cidade. Quanto mais ela for aberta, mais cosmopolita é. Porque ela é aberta a novas ideias. As interações acontecem. E é nessas interações que acontecem também grandes produções, que a gente também não está linkando aqui, que são as produções culturais. Tu acha que o tango surgiu como? Se não foi no Porto com os negros judeus e aquela turma lá, não. Surgiu como? Entendeu? É desse fluxo migratório. É dessas trocas. Sabe que uma vez eu fui visitar minha mãe viveu na Austrália, morreu na Austrália. E uma vez que ela foi visitar, eu fui num bar que era o seguinte, não tinha música mecânica. Era bar de percussionistas. Tá? Então o bar era muito, muito simples. Tinha uma mesa de bilhar, coisa de australiano. O bar para beber, e um espaço lá livre, assim, gigante, escuro. E nisso começou a chegar o pessoal com os seus instrumentos. Gente de várias partes do mundo. Então, tu pensa que aquelas pessoas se juntaram num espaço e o som que era fornecido era o som dos frequentadores que levavam o seu instrumento. Instrumento de várias partes do mundo. Gente de várias partes do mundo.
se integrando e construindo algo novo a partir da musicalidade naquele espaço. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é isso. As imigrações são oportunidades de encontro. Se elas nos desterram, quer dizer, nos tiram da nossa terra, nos tiram de nossa casa, mas elas também nos conduzem a um outro ponto, um ponto de chegada. E nesse ponto de chegada tem que ver o acolhimento, para que possa ter a troca. E dessa troca criar um novo. Então, por isso eu falo do cosmopolitismo. Entendeu? Então, as migrações, elas são uma oportunidade. Então, se você tem um olhar mais atento, mais sensível, né, você vai conseguir perceber, por exemplo, que além de uma integração que é aquela material, nós vamos poder estar trabalhando também uma integração cultural, né? Porque essas pessoas, elas também têm habilidades culturais, elas trazem elementos da sua terra, né? O que estão trazendo? O que dá para compartilhar? O que a gente pode, que encontros a gente pode fazer, né? Então, eu vejo muito como oportunidades as migrações, e sim, tem que ter no poder público, principalmente o municipal, porque é quem está na linha de frente, né, uma forma de construção, né, de integração. Legal, Orson. Acho que você traz um elemento que é extremamente importante, assim, que é oportunidade, né? Como é que a gente agora aproveita esse potencial humano, cultural, de trabalho, e a gente vai construir coisas novas. Vamos, a partir do momento que era uma realidade, agora nós temos novos elementos, temos uma nova realidade. E aí entra essa questão da integração. Primeiro, acho que a questão que ela é extremamente básica, né? A moradia, o trabalho, o acesso à saúde, à educação, e aí a convivência, as trocas culturais, as experiências. Acho que, e aí só que assim, tem que estar a administração pública voltada para isso, aberta, dialogando com a sociedade que está e com quem chega, para promover essa integração, né? Então, assim, é possível a cidade ganhar com isso, com todos esses elementos, as populações também, mas ele precisa ter alguém gerindo, alguém administrando, né? Para isso que serve o poder público municipal, porque é quem está aqui na ponta. Não vai fazer isso sozinho, porque não tem recurso para tudo, mas com o auxílio do governo do estado, o governo federal vai conseguir implementar. Então, estamos chegando aqui, ó, 57 minutos, falando que conversaria uma hora e pouquinho. Então, assim, para a gente pensar agora nesse ponto final, assim, ações, estratégias que entendemos importante para a gente aproveitar esse potencial de que é as migrações e que trazem elementos novos e culturais. E o Urviac tive a oportunidade de conhecer ele também na escola, né? É o cara que tem um canal no YouTube, cara que também faz aí a questão de projetos culturais, tem uma banda, né, Urviac? Então, assim, tem a série de coisas que você precisa conhecer, você fazer essas trocas. Na praça, na escola, em outros lugares, que é rico, né? E a gente, como é que aproveita tudo isso? Urviac, depois o Orson aqui, pode ser? Sim, então, professor, não vou dizer que o governo da prefeitura do estado não faz nada para nós. Não vou falar isso, mas eu acho que não é isso também. Não, eu só que estou pedindo, eu preciso que as decisões não tomam na nossa costa, porque são decisões para o nosso futuro, para a nossa vida. Então, se você não conhece a necessidade de uma pessoa, como que você vai ajudar? Não tem uma ideia, você não. Se a pessoa não come milho, então você fala que hoje tu tem que comer o milho. Não, então tem que chamar a pessoa e falar que o que você precisa comer, o que você gosta de comer. Então vamos sentar para discutir, para ver quais são suas necessidades. Então, como que podemos resolver isso junto? É o que estou buscando pessoalmente, mas acho que o interesse dos outros haitianos não é diferente. Precisamos sentar junto
e expor o que temos como necessidade e depois para encontrar uma solução junto. É o que eu acho, professor. Legal. Bom, acho que já existem também em Chapecó associações de haitianos, de senegaleses, que já se discutem, né? Se organizam. Acho que isso é um passo bem importante. Bem Criar o diálogo. assim, precisamos sentar, sim, eu sei que é um desafio também para conseguir juntar todo mundo, porque às vezes as pessoas não falam a mesma idioma, quer dizer, no sentido que eles não se entendem, não vejam as coisas iguais. Então, é por isso que é um desafio para conseguir sentar numa mesa e expor o que temos como necessidades e achar a solução junto. Perfeito. O diálogo, né, Urviac? Precisamos exercitá-lo cada vez mais. A participação. Mas também, assim, ter o diálogo, ter as entidades, as associações, mas ter o espaço para decisão, para que as pessoas possam opinar e possam decidir junto. Senão é aquela coisa que você falou, vai decidir a revelia do que as outras pessoas estão falando e estão pensando. Ele vai decidir uma coisa que a pessoa não tem praticidade, não serventia para ela, né? Para o interesse do outro. Sim. Aí não resolve. Muito bem. Orson. Pois eu acho que passa muito por uma questão política. Quando eu falo de política, eu falo de um campo bem mais amplo do que a política partidária. Ela passa por aí, ela passa, claro, também, mas ela é muito mais ampla, né? Então, a política ela é o âmbito da organização, né? Já foi falado que elas existem, né? Existe a organização dos senegaleses, existe a organização dos haitianos, e o que o François diz ele fala das especificidades, né, que existem em relação aos senegaleses e os haitianos. Isso tem que ser entendido e acolhido. Tá? Mas, por outro lado, também tem as coisas que os atingem de forma comum, entendeu? Porque a dificuldade do idioma para os dois, a questão do acesso é para os dois, a questão da integração, a dificuldade é para os dois. Então, nesses temas que tem que estar juntos, né? A fim de serem atendidos e construir uma agenda política para que sejam efetivadas essas ações. Claro, e aí parte, então, dos aliados, buscar os aliados. Quem pode ser aliado na sociedade? Né? Nós temos comunidades, a comunidade negra da cidade, espaços religiosos da cidade, figuras que têm acesso à política local, né, no caso, representantes aí de vereadores, né, pessoas que têm... Entidades sindicais, entidades estudantis, universidades... É nesse âmbito que tem que se articular, entendeu? Para ganhar força. Para ganhar força. Precisa ganhar força, né? E ver os setores, por exemplo, uma galera que é ligada à educação, que é sensível ao tema de trabalhar com uma educação bilíngue, e construindo esses projetos e já fazendo relações com pessoas que possivelmente poderão contribuir ali na frente. Né? São algumas ações. Né? São algumas ações. Né? E a gente tem que estar sempre unido naquilo que nós temos em comum, né? E respeitando as nossas especificidades. É muito bom que o François diga que haitianos e senegaleses são uma especificidade, porque é isso. O senegalês é um outro grupo que vem de um outro continente, entendeu? Uma outra história. Né? Uma outra história, um outro povo. Então é importante também para ampliar o nosso conhecimento sobre o que é a diversidade e como ela se manifesta no mundo. Né? Então nós temos essa oportunidade, mais uma vez, nós temos uma oportunidade. Né? O movimento da história está nos dando uma oportunidade. E está dando para Chapecó uma oportunidade de ser cosmopolita, deixar de ser tacanho, sabe? Essa coisa que o Brasil... François, você me desculpa, tá? Você me desculpa, até pelos nossos irmãos, mas infelizmente muitos dos nossos irmãos, eles acham que o topo é sério,
que o lance da vida deles é chegar num parque de diversão chamado Walt Disney para ver Mickey Mouse, Patinho Donald e Pateta. Eles acham que isso é o máximo da civilização. Então, tu me perdoa, tá? Eles não têm ainda um traço do Toussaint, né? Da literatura, de ler, de construir, de pensar, né? Para fora da caixinha. Então, você desculpa, a gente está num momento muito difícil, né? Tá recebendo vocês assim com a casa desarrumada, como se diz aqui no Brasil. Sim, é por isso que precisamos fazer essa promoção para sensibilizar essas pessoas, porque eles não fazem por ignorância, fazem por talvez que não tem muito conhecimento sobre isso. E é por isso, às vezes, que temos que trabalhar junto para tentar projetar outra imagem dessas pessoas, do africano, do haitiano que está aqui, e para que as pessoas vejam de outra forma essas pessoas. Né? Então eu peço desculpa mesmo. Tu sabe que o Brasil chegou num momento que é assim, é que o presente não chegou e o futuro jamais chegará. O pessoal já está com medo disso aqui. Entendeu? A gente brinca com isso porque, infelizmente, elementos do passado ainda governam o nosso presente. Né? E esses elementos do passado que governam o nosso presente, eles, aquelas camadas do qual eu falava, eles se tornam uma camada muito espessa para que as pessoas possam enxergar a beleza disso tudo que é o ser humano, nas suas variadas formas, né? As várias formas de existir do ser humano e as suas histórias, e como essas histórias também podem nos inspirar, assim como a história do Toussaint nos inspira, a história da Revolução Haitiana nos inspira, nós, da comunidade diaspórica aqui do Brasil, né, nós entendemos que as nossas histórias também elas podem inspirar outras pessoas, né? Nós queremos um mundo de integração, de autocontato, né? Positivo, um contato de paz, de trocas, né? E com isso eu vou agradecendo o convite do professor Sérgio e o prazer de conversar com o François. E eu lembrei que eu encontrei um haitiano que se chamava Toussaint no ônibus, né? E eu brinquei com ele, eu disse, você é o libertador, então é com você. E agradecer também, porque nós aqui, agradecer ao povo haitiano, através da sua pessoa, pelo movimento que foi feito lá atrás e pela coragem que tiveram para dizer que a gente deseja ser livre e não precisamos de ninguém nos dizendo o que fazer. A primeira revolução negra na América foi feita no Haiti. E ela inspirou os meus antepassados aqui a resistir. E com isso eu quero agradecer na tua pessoa, né, ao povo haitiano e a sua história. Também quero dizer que meu primeiro contato com o Haiti foi com um cartaz que dizia assim, Vive la différence, Haiti. E aquilo me acompanha até hoje, né? Porque eu vi no cartaz, era uma foto e era um povo haitiano alegre. Porque as pessoas acham que é só desolação no Haiti, não é. O Haiti é um país muito bonito. Né? Quem teve um oportunidade, pelo menos, de ver programas ou conhecendo um pouco mais da história, o Haiti é um país muito bonito. Tá? E obrigado por você estar aqui. Na verdade, são outra história. Falar do processo da independência desse país, mas eu acho que até agora que é a frescura que o Haiti está pagando, porque até agora eles não conseguem entender que essa revolução que teve com o Haiti, e até agora eles não conseguem aceitar a independência do país, e eles fazem que o país não desloca, não sai desse buraco que está. Mas, a gente está dando um jeito para ver como que... Porque tem capacidade,
eu gostaria de ver um dia que o país seja melhor do que está agora. Apesar do que o processo está muito longo, tem muito trabalho para fazer, mas não é difícil, porque já fizemos a história, podemos fazer de novo. De novo. Legal. Obrigado, Orson, pela participação. Obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui debater conosco, trazer o seu conhecimento, trazer essa garra, né? Que eu sinto que você tem a vontade de lutar, de conscientizar, para a gente fazer mudança, fazer transformação. E assim, com espírito muito positivo, são oportunidades, não são problemas, não estão tratando de problemas, né? Estão pensando em oportunidades, criar espaços, democratizar e avançar. É isso. Nós, brasileiros, que aqui estamos, ganhamos, os haitianos ganham também, e isso é possível de fazer e cabe a nós, né? Usar a inteligência, da capacidade para fazer mudanças. Urviac, também muito, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui debatendo conosco, trazendo histórias, trazendo elementos, para que a gente possa entender de fato, né, como é que acontecem as coisas, não do ouvir dizer. Está aqui a pessoa contando, falando, relatando a sua vida, a sua história, viveu lá, vive aqui, conhece a realidade, sabe das dificuldades que tem para a questão da inclusão, de se colocar, e sabe dos seus irmãos, né? O que eles precisam também para a gente estar incluindo cada vez mais, e a necessidade do acolhimento por parte da população e de política pública. Então, acho que a gente conseguiu abordar vários elementos, colocar várias questões aqui que são importantes para a gente ir refletindo e aprimorando cada vez mais esse debate e pensando em ações mais concretas também. E obrigado também, Urviac, por essa história belíssima, maravilhosa do povo haitiano, que é um povo libertador, né? A primeira revolução aqui da América Latina de independência e de soltar os grilhões, né? E a liberdade. Eu acho que é o exemplo e é o que nos move. Então, assim, muito, muito obrigado. Obrigado também às pessoas que nos acompanharam, que deixaram o seu comentário. Eu vejo aqui várias pessoas brasileiras também, camaradas, e vejo também pessoas haitianas também que deixaram o seu comentário e ajudaram a construir essa live hoje. Sérgio, só dar uma dica de literatura, tá? No Brasil tem o livro Os Jacobinos Negros, do C.R. James, pela Boitempo. Eu recomendo ler. Ajuda muito a entender um pouco desse processo que foi a independência do Haiti. Perfeito, legal. Acho que vale a pena fazer um post, uma indicação sobre esse, um videozinho também para que as pessoas conheçam essa obra extremamente importante. Sim. Urviac, quer finalizar conosco? Sim, então sou eu que tenho que agradecer pela oportunidade que você me deu, é uma oportunidade a mais para expor o que nós temos como necessidades e o que nós sentimos também que não está dando certo. Então, eu agradeço muito. Eu acho que não é a primeira vez e a última vez que nós vamos conversar, porque temos muito para falar. Então, cada vez que você precisa, pode me chamar e estou aqui para compartilhar e para buscarmos junto uma solução para melhorar as coisas, a vida do povo haitiano, não somente o haitiano, mas todos os imigrantes que estão aqui no país. Da mesma forma, também coloca à disposição, colaborar, ajudar naquilo que for útil, naquilo que puder colaborar. Então, sempre junto e sempre à disposição. Valeu, uma boa noite, um grande abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima semana. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, um abraço. Abraço.